dia, Brasil, bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua saída da União Europeia de Notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo. Eu sou Telo. Eu sou Rodrigo. E nesse verão decidimos fazer algo de diferente. Então hoje nós vamos começar com o Boletim Greg Race, o seu drops semanal de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E na semana retrasada a gente teve a divulgação das queens participantes da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, que estreia no dia 28 de fevereiro. E na semana passada tivemos a divulgação da artista convidada para o primeiro episódio, para a estreia da temporada, que é a Nicki Minaj, mantendo aí essa tradição que já começou aí na 9ª temporada, né? Tivemos Lady Gaga, depois Christina Aguilera, depois Miley Cyrus, ou seja, só cai a qualidade. Olha, da Miley pra Nicki melhorou um pouco, desculpa. Então teremos agora aí a Nicki Minaj no primeiro episódio da 12ª temporada. Ela aparece lá falando, né? I am Nicki Minaj and I pledge allegiance to the drag, que é uma referência aí ao jurar a fidelidade ao país, à bandeira, né? Enfim. Coisa de americano, né? Muito coisa de americano, inclusive. Mas o interessante desse promozinho, né, da divulgação da Nicki, na verdade é que pudemos ver aí pela primeira vez algumas cenas da temporada, né? Então a gente viu algumas queens na workroom, que parece ser a mesma da temporada passada, né? Que já tinha sofrido algumas modificações. E também a runway, que definitivamente é a mesma do ano passado. Acho que alguém, pelo menos eu, tinha a grande esperança que eles iam desmontar a passarela do Reino Unido e trazer para os Estados Unidos, né? Que é muito mais bonita, mas acho que não rolou, não sei se é logística. Então, enfim. na verdade, algo me diz que o production designer que fez a passarela no Reino Unido da BBC falou, não, o desenho é meu, não vai levar porra nenhuma. E mesmo que não precisasse levar fisicamente, dava pra refazer nos Estados Unidos, né? Então, mas por isso que eu acho que é a questão de production design, do tipo, não, Sim. O desenho é nosso, se vocês quiserem usar, vocês vão ter que pagar alguma coisinha. E a RuPaul falou, pagar? Tá louco? A passarela já tá aí, não sei quanto tempo, usa a mesma. Já paguei essa bosta, por que tem que pagar de novo? Né? Dinheiro. E outra coisa, claramente o design de palco passarela de RuPaul's Drag Race UK foi feito por uma equipe da BBC. Claramente. Sim. O bom gosto denota, né? O bom gosto, a iluminação, tudo mais. Pois é, mas, enfim. O equilíbrio de cores bem feito, né? Não, e nesse promozinho tem uma hora que tem várias queens assim no centro da passarela e aquela luz azul estourando no fundo, assim, falei, ai meu Deus do céu, ok, vamos lá, né? Mas é isso, gente, lembrando que comentaremos mais tarde no The Library is Open o Meet the Queens da 12ª temporada, né? Então fiquem atentos aí para o The Library is Open nessa segunda, às 21 horas, hora do Brasil, ou terça-feira, meia-noite, hora de Portugal. Que a gente vai fazer aí todas as nossas observações sempre muito importantes. E o fato é que a divulgação desse elenco da Season 12 está gerando aí uma grande repercussão entre as nossas queridas Drag Race alumni. A Sasha Velour, por exemplo, a nossa rainha e vencedora da 9ª temporada, comentou numa entrevista para o Gay Times sobre a ausência de artistas transexuais e não binários neste novo elenco. Ela disse na entrevista que ela não vê razão para não expandir um pouco mais o elenco e trazer um pouco mais de representatividade para RuPaul's Drag Race. Abre aspas, não há limitações sobre quem pode fazer o teste para Drag Race, mas já entrar no elenco, estou animada para ver algumas mudanças por lá. Na minha opinião, é necessário que isso aconteça para o futuro do programa, mas não sei quais decisões eles tomarão. Fecha aspas e, Sasha, tamo contigo, né? Acho que todo mundo, inclusive. Ela disse que as performances mais emocionantes vêm de artistas dessa parcela não representada na comunidade LGBTQ. E Drag Race não deve ser visto como um representante de toda a cultura em questão. Talvez o programa goste de ganhar esse título, mas acho importante que um programa de televisão não represente toda a arte por si só.
Drag é o que existe no mundo, não o produto de um único programa de televisão. Além disso, a Sasha comentou sobre Dragula, né, citado aqui na matéria como o rival de Drag Race, mas não, né, nada a ver, enfim, que oferece realmente uma plataforma para um drag mais inclusivo. E a Sasha também está se preparando aí para lançar a sua própria plataforma. Ela comenta sobre Bullet Brothers Dragula ter o seu primeiro vencedor Drag King na última temporada e que ela deve lançar aí o seu novo show chamado Night Gowns nessa primavera, no caso, o nosso outono, que vai mostrar muitos tipos diferentes de artista com um foco em performance. Então temos aí também Sasha Velour entrando para o mundo do entretenimento e enchendo o cu de dinheiro. Assim, né? Como a Vani. Outra queen muito amada que se manifestou sobre o elenco de RuPaul's Drag Race Season 12 foi a Detox, num tweet em que ela disse: parem de fingir inclusão, referindo-se aí ao cast da temporada. Logo em seguida veio a Carmen Carrera, que a gente sabe que é uma ativista e defensora dos direitos trans bastante ferrenha, né? Ela é bastante incisiva nos seus posicionamentos, principalmente em relação a RuPaul e a seu programa. E ela lançou alguns tweets dizendo o seguinte: por que as pessoas estão chocadas em saberem que RuPaul e RuPaul's Drag Race não são aliados da comunidade trans? O que eu tenho dito para vocês por anos? Para alguém que conscientemente bloqueia a verdade das performers trans e da progressão do nosso movimento, tudo porque o público em geral não conhece nada melhor que só uma utilização cruel e má do poder. RuPaul é um Hitler, falso profeta, anticristo da comunidade LGBTQ. Eita! Esse trovão até combinou. Eita, não, desculpa, né? Eu tenho que contextualizar. Foda-se. Epa, foda-se. Ou como diriam no Barcelona, caforte. Caforte, ó. Caforte. O fato é que a Carmen acabou excluindo esses tweets, como ela costumeiramente faz. E outra queen também que se pronunciou a respeito do elenco foi a Aja. Vamos lembrar aí que há algum tempo a Aja declarou aí sua não binariedade e ela disse o seguinte: negar as mulheres trans a grande, entre aspas, plataforma do drag, de cuja qual elas são pioneiras, é errado e todos nós sabemos isso. Lembrem-se que nem todos os espaços de trabalho são amigáveis para pessoas trans. E drag é a principal fonte de renda de muitas pessoas trans. Estão negando às mulheres trans a oportunidade de fazer aí o seu dinheiro e mostrar a sua arte em nome do capitalismo e de Emmys. Muitas das queens de RuPaul's Drag Race vêm desse legado e dessa inspiração das performers drag trans. Isso não deveria ser apagado. Isso deveria ser celebrado. Então, tá aí, né, bastante gente importante se posicionando em relação ao fato que, por mais uma temporada, o cast de RuPaul's Drag Race permanece sem uma representatividade mais ampla que inclua aí pessoas trans e não binárias. E eu acho pouco. E pessoas assinaladas mulheres ao nascer também, né? Tem isso também. Tem isso também, né? Verdade. Sejam elas cis ou trans. Né? Mas é porque é injusto, Cairo, a competição. Eu amo. Enfim, gente, seguindo em frente, nesse último domingo, agora, dia 2 de fevereiro, espero que tenha sido veiculado, né? A gente não sabe se foi veiculado, porque a gente está gravando antes, mas enfim. Seria então veiculado um comercial da marca Sabra, um comercial de hummus, sabe? Aquela pastinha de grão de bico? Deu uma delícia. Isso mesmo. Um comercial no intervalo do Super Bowl, pela primeira vez na história com drag queens,
Kimchi e Miss Cracker estão nesse comercial da Sabra, veiculado aí no intervalo do jogo Kansas City Chiefs versus San Francisco 49ers. A empresa postou um teaser semana passada do comercial no seu canal do YouTube, em que a Miss Cracker tenta colocar um capacete de futebol em cima da peruca e diz: "Eu espero que isso não me deixe com cabelo de capacete, hahaha." E a Kimchi olhando, enfim. O Bob Wittek, que é, abre aspas, um estrategista de marketing especializado em atingir audiências LGBTQ, disse que estar no Super Bowl significa levar a nossa língua, a nossa linguagem, para dentro de cada lar da nação e para milhões ao redor do mundo. E assim, de certa forma é isso, né? Porque os Estados Unidos param, né, para assistir Super Bowl, e tem gente aqui no Brasil e com certeza em outros países também que acompanha, não sei porquê, mas ok, cada um tem seu drag race, né? Então, então eu acho bastante interessante ter aí duas drags num comercial veiculado no intervalo do Super Bowl. Acho que aqui ninguém vai ver, porque o Super Bowl no Brasil ele é transmitido por algum canal de assinatura daqui, não é a transmissão original, certo? Ele é feito por um canal pago, se eu não me engano é SPN, algum dos canais por pay-per-view. Ele vai ao ar 8h30 da noite, inclusive, aqui. Entendi. É isso, né? Quem quiser ver, se não depois vê o comercial no YouTube, tá tudo bem. E para terminar, na última semana aí, nessa última quinta-feira, estreou em Las Vegas o RuPaul's Drag Race Live, né, que é a temporada aí das nossas queens no Hotel Flamingo Las Vegas, e tivemos relatos aqui na internet de que foi algo bastante diferente do que a gente está acostumado a ver em turnês como Work the World, por exemplo, ou quando tinha aquele Battle of the Seasons, etc., que era basicamente focados em performance, às vezes tinha um Snatch Game, um Roast, alguma coisa assim. Esse show, que está acontecendo em Las Vegas, ele é meio que um show scriptado, assim. É como se fosse um mini episódio de Drag Race dentro aí do palco. Então, as queens que participaram aí da estreia, Cameron Michaels, Vanessa Vandy Mateo, Naomi Smalls, Ivy Oddly, Derek Barry e Asia O'Hara, que inclusive estava como host da apresentação, elas performaram como se estivessem competindo para a coroa. Então teve um mini challenge, um desafio de dança, e um maxi challenge Diva Drag Vegas, em que elas tinham aí que se montar com seus melhores drags e performar aí suas maiores especialidades no palco. E no final do show, a audiência agia aí como juízes dessa competição, entre aspas. Foi escolhido um top 2, as duas queens aí do top dublaram pela coroa, e depois, por meio de aplausos, a técnica mais antiga do mundo do entretenimento, por meio de aplausos, a audiência escolhia a vencedora, entre aspas. Além disso, tinha, obviamente, aparições da RuPaul, mas obviamente não em pessoa, né? Mas por meio aí de videoclipes, em que ela instruía as queens em relação aos desafios, entre aspas, e tudo mais, e dava mensagens motivacionais como "Drag is love, drag is magic, drag never takes itself too seriously. Drag é amor, drag é magia, drag nunca se leva tão a sério." Dinheiro, dinheiro. Gente, isso é o projeto piloto da Igreja Neopentecostal de RuPaul? Seria. E, seguindo aí o que a gente já tem notado nos promos e nas divulgações da 12ª temporada, teve também um excerto aí, um videozinho falando sobre a importância de votar, com a Asia falando sobre voto e tudo mais. Enfim. Esse show, né, esse grande espetáculo, ele é produzido pela RuPaul e coreografado pelo Jamal Sims. Lembram do Jamal Sims? Sim, maravilhoso? maravilhoso. Beijos na boca.
que foi coreógrafo aí de últimos desafios de algumas temporadas aí em Drag Race. Claramente eu me lembro da sexta, mas acho que teve mais. E tem música original nesse espetáculo, gente, que foi composta aí pelo Leland, que é compositor de músicas de episódios de Drag Race, e pelo Tom Campbell, que é Chief Creative Officer da World of Wonder. CCO. Esse mesmo. Então, as queens participantes fazem lip syncs aí com essas novas músicas, esses novos números, além de alguns clássicos. E segundo Leland, a música do show pega inspiração de antigos espetáculos de Vegas, da Broadway e do pop. E assim a gente encerra o Greg Reyes dessa semana. Ok, alright. Quem tá super ansioso pra ir pra Vegas é aquele deserto árido. Onde você gasta muito dinheiro. Exato. Ah, dinheiro. E morre de desidratação, né? Porque o negócio é seco que nem... E se casa com o Elvis. É basicamente isso que você faz em Vegas. Eu acho que agora é o novo roteiro obrigatório de Vegas. Ir ver as drags de RuPaul, ter um caso de desidratação e parar no pronto-socorro, gastar mais no pronto-socorro do que você gasta num hotel. E no cassino. E no cassino, só pelo atendimento, de tomar um sorinho na veia. Só por isso. Só por isso. E aí você se casa com o Elvis celebrando a cerimônia. Com quem você se casa não importa, o importante é casar. Exato. Sim. Seguindo aí, agora a gente vai para nossa coluna internacional. E nessa última semana aconteceu a 40ª Fitur, que é a Feira Internacional de Turismo, em Madrid. E a Argentina ganhou, nessa feira, o prêmio de Destino LGBT 2020. A justificativa para o prêmio dado para a Argentina foi pelo excelente trabalho realizado pelos setores públicos e privados da Argentina para atrair turistas, pela excelência de destinos, pelo caráter de país pioneiro na promoção internacional e desenvolvimento federal do turismo LGBT. Quem estava lá para receber o prêmio era o ministro do Turismo e Desportes da Argentina, o Matías Lammens, e ele manifestou seu orgulho pelo reconhecimento e disse que é muito importante para o país. Além dele, estava lá também o Pablo De Luca e o Gustavo Nogueira, que são presidente e vice-presidente da Câmara de Comércio LGBT da Argentina. Na feira, né, essa feira acontece basicamente todo ano, já é a 40ª feira, sempre em Madrid. Ela contou com a presença de 160 países, inclusive o Brasil, e 253 mil visitantes. Por que a feira é importante, né? Esse prêmio para a Argentina é importante, porque de acordo com a Organização Mundial do Turismo, o público LGBT corresponde a 10% dos viajantes do planeta. Então é bastante gente. E só nos Estados Unidos estima-se que esse setor de turismo movimente cerca de 65 bilhões de dólares por ano. E no Brasil esse número é mais ou menos de 26,8 bilhões de dólares. É dinheiro para um caralho. A gente falou semana passada, inclusive, da parada no Brasil, que traz e movimenta muito dinheiro no país. E, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, que já tinha divulgado um relatório em 2016 sobre esses 10% da população mundial que é LGBT, né, população mundial que viaja, eles fizeram uma média de público e a população LGBT tem, em média, as características de fazer, em média, 4 viagens por ano. 45% dessas viagens são ao exterior e tem um gasto 30% maior nas viagens em relação a outros viajantes. Eu só queria estar nessa estatística. Queria saber quem são esses LGBTs tão ricos. A gente sabe quem eles são, só que não são a gente. Exato. Mas enfim, o Rô começou falando ali no Boletim Drag Race do Super Bowl, que aconteceu esse domingo, né, passado. E aconteceu que esse Super Bowl foi a primeira vez em que uma mulher LGBT participou dessa festa. É que o 49ers, que é um dos times que está concorrendo, ele tem pela primeira vez na sua equipe uma pessoa LGBT que é assistente técnica ofensiva, Kate Sowers. Ela é a primeira mulher a ocupar o posto técnico na NFL, né, que é a liga de futebol americano, e vai ser a primeira a participar do Super Bowl, obviamente, por ser a primeira a ocupar esse cargo.
Ela foi contratada em 2017 pelo 49ers. E nesse mesmo ano, ela já se assumiu lésbica, já para o treinador. E de acordo com ela, abre aspas, eu permiti que ele, o Shanahan, que é o treinador do 49ers, visse quem eu sou, quais eram os meus sonhos e objetivos, e vi que ele também acreditava na diversidade na NFL. Ele ficou feliz em me ajudar, pelo qual sou muito grata. Ele realmente se tornou um mentor, me ensinou a cultura e realmente me levou para onde estou. Né, a gente comentou, o Super Bowl aconteceu ontem, 8h30 da noite, horário daqui de Brasília, e contou com o show do intervalo, que é acho que hoje em dia é a grande coisa do Super Bowl, da Shakira e da Jennifer Lopez. Eu ia perguntar quem era o show, e aí quando você falou, eu vi que rolou uma polêmica no Twitter sobre, ok, a Shakira, mas o que a Jennifer Lopez tá fazendo lá? Alguma coisa sendo assim. bonita. Gente, é um absurdo esse tipo de pergunta. É um absurdo. A Jennifer Lopez tem uma puta de uma carreira na música pop. É um absurdo falar isso. Enfim. Eu vi polêmicas. Polêmica de bicha que gosta de colocar mulher em rivalidade, ou bicha de falar charts. que um reality show, ou de colocar num texto que Drácula é rival de Drag Race. Igual quando foi a Jennifer Lopez mesmo, né, que veio pra Copa, que acho que era Jennifer Lopez, Pitbull e Cláudia Leite, não era isso? Isso. Enfim. O elemento errado aí foi a Cláudia Leite, não a Jennifer Lopez. Sempre, né? Ai. Enfim. E continuando aqui a nossa coluna internacional, agora a gente vai para o Reino Unido, que tá, né, naquela confusão maravilhosa que eles mesmos se enfiaram do Brexit, né, que começou a efetivamente fazer efeito agora nesse sábado, dia 1º de fevereiro. E o que rolou foi o seguinte, mais de 8.000 pessoas assinaram uma petição endereçada à AEG Europe, né, que é uma empresa de eventos da Europa, para impedir que o pastor americano Franklin Graham, que é um apoiador do Donald Trump, fizesse uma ele está fazendo uma turnê de pregação aí pelo Reino Unido e pelo mundo, e eles fizeram essa campanha para impedir que ele fizesse essa pregação na O2 Arena em Londres. Né, a O2 Arena é um dos maiores espaços de shows aí em Londres, com capacidade para 20.000 pessoas. Sim. Tem vários shows bem grandes, inclusive de DVD, essas coisas que são gravados lá, né? Eu ia falar que eu estive lá, mas eu estive na Wembley Arena. É a segunda maior. Outra. A petição, né, entre outras coisas, diz que, abre aspas, ele realiza viagens ao redor do mundo dizendo para milhões de pessoas que Satã comanda o movimento LGBT+. Ele persuade sua audiência a acreditar que LGBTs+, não merecem ter uma família. Ele pretende novamente, em um palco de uma grande arena, alertar as pessoas das consequências de ser gay e ameaçar jovens com as chamas do inferno. Em resumo, ele gasta muito tempo e dinheiro dizendo para o mundo que o nosso amor é um pecado e encorajando quem deseja nos machucar. E agora ele está vindo para o Reino Unido. Queremos mandar uma clara mensagem a esse fomentador de ódio de que ele não é bem-vindo no UK. E aí o que rolou foi que o porta-voz, né, da O2 publicou na última terça-feira, agora da semana passada, que embora o Graham tivesse sim demonstrado interesse em realizar o evento dele lá, o contrato nunca foi fechado. Meio tipo assim, tô sabendo de nada não. Ele comentou, mandou um e-mail, mas nós nunca fechamos nada. Também para tirar o deles da reta, né? E toda essa confusão começou porque em Liverpool também estava marcado um evento dessa turnê de pregação, que ia ser antes de Londres. O evento, inclusive, já estava marcado para o dia 12 de junho, no ACC de Liverpool. Porém, um porta-voz da ACC, há um tempo atrás, disse à BBC que, abre aspas, recentemente veio ao nosso conhecimento o número de declarações feitas pelo pastor Graham que não condizem com os nossos valores. E tomando conhecimento disso, não podemos mais conciliar a liberdade de discurso e o impacto divisivo que receber esse evento teria em nossa cidade. Nós informamos aos organizadores que o agendamento do evento não será mais aceito. Ou seja, o evento em Liverpool, pelo menos na ACC Arena, está cancelado e aparentemente vai acontecer o mesmo com o de Londres, né? O pastor Franklin Graham respondeu a todas essas acusações com aquele blá 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 de sempre, de que mentira, eu não tô falando essas coisas. A minha mensagem é que Deus é amor e só Jesus salva. E nada a ver, oxe.
e que os evangélicos estão sendo discriminados por conta de suas crenças religiosas. Risos, risos. Familiar esse discurso, né? Pois é. Mas assim, em meio a essa confusão do Brexit e tudo mais, bom saber que pelo menos a comunidade LGBT do Reino Unido consegue ainda se unir para impedir esse tipo de merda. Esses não são os únicos movimentos que estão acontecendo contra essa turnê de pregação aí do Franklin Graham. Na Flórida, inclusive, já tá rolando uma petição para também impedir que ele faça lá na Flórida essa, sei lá como é que eu chamo disso, Lollapalooza crente, sei lá. Enfim, para impedir que isso aconteça também lá. E, obviamente, Donald Trump ainda não falou nada sobre isso, apesar dos dois serem, tipo assim, Franklin Graham defende Trump até não poder mais, mas Trump tá caladinho porque tá rolando toda a questão do impeachment e tudo mais, então ele está bem quietinho no cantinho deles com relação a esse assunto. Acho engraçado que Só acho engraçado. se ele resolvesse dar um pulinho aqui no Brasil, ele com certeza seria muito encorajado pelas autoridades Nem locais, fala. não é mesmo? Se bobear, tem uma certa pessoa aí até emprestava o Templo de Salomão pra ele fazer lá dentro, né? Inclusive, turnê de pregação. What a concept. What a concept. Tá aí, né? A Sarah Paul quiser realmente montar a igreja dela, aparentemente tá. Dá pra fazer benchmark, né? Seguindo então para nossa coluna de cidadania, a gente vai começar com várias notícias que aconteceram durante a semana do Dia da Visibilidade Trans, né, no Brasil. E a primeira delas é o seguinte: um ambulatório voltado para travestis e transexuais foi inaugurado em Teresina, e ele é o primeiro do estado do Piauí deste tipo. Inclusive, ele foi nomeado como Ambulatório de Saúde Integral da População Trans Maquele Castro, pois a Maquele, ela foi vítima de um assassinato transfóbico no dia 18 de julho de 2014, em Teresina mesmo, e o caso dela foi o primeiro caso do estado do Piauí desta natureza, ou seja, de violência LGBTfóbica, que foi levado a júri popular e o assassino foi condenado. Então a Maquele, ela tem aí um status de ícone por causa desse caso dela, e é por isso que o ambulatório agora tem o nome dela. Isso significa, então, que dentro da política nacional de saúde integral das pessoas trans, a rede de ambulatórios está sendo fortalecida, como o Telo havia avisado também no Notícias Quebrando da semana passada, que, por hora, não sabemos até quando, esta política, que não é uma política de governo, é uma política de Estado, não é? Política de saúde de Estado, está acontecendo. Não sabemos até quando, mas ela ainda está acontecendo. Relacionado a isso também, foi feito um anúncio conjunto do Ministério da Saúde, do SUS e da Secretaria de Saúde do Amazonas e do Paraná, de que estão previstos para 2020 mais 2 hospitais que vão poder no Brasil fazer cirurgia de redesignação sexual. Ou também conhecida como afirmação de gênero. Exatamente. Atualmente, 5 hospitais do Brasil estão habilitados para fazer essas cirurgias pelo SUS. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Porto Alegre e Recife. O que significa que a única região do Brasil que ainda não tem pelo menos um desses hospitais é justamente a região norte. E isso parece que vai mudar este ano. Está previsto para entrar em atividade em Manaus esse ano, para ser justamente um equipamento associado ao ambulatório de pessoas de saúde das pessoas trans que já existe na cidade, a habilitação para que o hospital da Universidade Estadual do Amazonas esteja habilitado, certificado e inserido nesse programa justamente para fazer as cirurgias de redesignação no estado de Amazonas. O estado do Paraná, por enquanto, ainda não tem a perspectiva de qual dos seus hospitais é que vai receber essa certificação, mas a Secretaria de Saúde fez questão de anunciar que está sim se adaptando às exigências do Ministério da Saúde para ampliar o atendimento médico e clínico às pessoas transexuais nesse sentido. Então, é muito bom aí a gente ver essas coisas acontecendo, principalmente porque a gente sabe que a política pública da questão da identidade, ou seja, do nome, não é? Ela tem que andar de mãos dadas com a possibilidade das pessoas terem toda a questão do acompanhamento médico, psicológico e, se for necessário, se for da vontade delas, a questão das cirurgias, né? Então, muito bem,
estaremos a acompanhar então para ver se até o final do ano a gente consegue noticiar a inauguração desses centros e a certificação desses hospitais, né? Arrasou. Ótima notícia. Sim. Ainda sobre a questão da Semana da Visibilidade Trans, o Buscofen, que é um dos remédios contra cólicas menstruais mais consumidos do Brasil, eles lançaram uma ação, uma campanha justamente no dia 29, em que eles vão começar a vender dentro da rede da Drogaria São Paulo, que é, apesar de ter esse nome, é uma rede de drogarias que existe no Brasil inteiro, venda primeira cueca menstrual comercialmente distribuída no Brasil. Olha só, que é direcionada a homens trans. Porque, para quem não sabe, no começo do tratamento hormonal, e isso varia realmente de pessoa para pessoa, quanto tempo isso ainda dura, mas os homens trans ainda têm ciclos menstruais completos, e quando eu digo completos, é com tudo que vem incluído: cólicas, TPMs, dores, todas as questões. Então, homens trans em começo de tratamento hormonal, além de terem que tomar os seus reguladores hormonais e alguns remédios para determinados efeitos colaterais, continuam tendo que tomar medicamentos e utilizar produtos, não é, de saúde e higiene relacionados à menstruação. Ou seja, não é fácil, amores. Então a questão dessa cueca é justamente facilitar esse processo. Associar a questão da higiene e da menstruação junto com a questão da roupa. Então você já tem uma peça de roupa que está pronta, certo, para o seu dia, e você não precisa se preocupar com mais nada em relação a isso. Ao final do dia você chega na sua casa, faz a higiene da peça de roupa, coloca para secar, no dia seguinte você usa ela de novo. E é um conceito que na verdade já existe, inclusive no Brasil eu não sei se existe, mas eu sei que nos Estados Unidos, aqui na Europa existe, que são as calcinhas menstruais. Tem, aqui já certo? tem. Já tem calcinha menstrual no Brasil? E é um conceito super interessante, e ele também é considerado muito mais ecologicamente responsável, porque você exclui o fator descartável que os absorventes normalmente têm, não é? Então, essas cuecas vão estar disponíveis, já estão disponíveis na rede da Drogaria São Paulo. Eu achei super interessante, porque eu já conhecia as calcinhas, não é? Menstruais, mas também nos comentários nas redes sociais sobre essa cueca menstrual da Buscofen, eu vi várias mulheres cis que se interessaram, porque elas reclamam que as calcinhas menstruais são muito desconfortáveis, porque elas são muito apertadas. Então elas queriam experimentar a cueca, porque a cueca é um pouquinho mais larguinha e não pega tanto na virilha, que é a grande reclamação, né, das meninas que utilizam calcinhas. Então, olha, parabéns aí para Buscofen pela ação, mas eu gostaria que essa não fosse uma ação temporária. Na notícia não diz nada se é permanente, está sendo referido como uma campanha. Mas vamos ver. Quem sabe algumas outras marcas também não fabricam, né? Então, assim, o que eu espero muito é que seja um período de teste, até para eles verem qual é a procura, né, qual é a questão, para começar justamente a produzir em escala industrial e para mais pessoas terem acesso. E quanto mais unidades são produzidas, menos caro fica, né? Então. Exato. E que eles estabeleçam também a distribuição em outras redes, não é? Farmacêuticas e, quem sabe, em algumas lojas realmente de vestuário. Continuando ainda na nossa programação de notícias da semana da visibilidade trans no Brasil, nós tivemos então aí a culminância, não é? No dia 29, em que a ANTRA divulgou o seu relatório anual, não é? Da situação de vida das pessoas trans no Brasil. E, junto com esse relatório, foi divulgado também aí uma questão separada, né, pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, uma pesquisa inédita, que é um levantamento sobre a população carcerária do estado de São Paulo e as suas interseccionalidades LGBTs. Ou seja, eles fizeram um levantamento para saber, primeiramente, quem são essas pessoas LGBTs que estão no sistema prisional do estado de São Paulo, quantas são essas pessoas e quais são as realidades e necessidades delas dentro do sistema prisional. Então, nesse levantamento foram identificadas 5.680 pessoas no total, certo? Que se identificam como LGBTs, ou seja, é uma questão autodeclarada, tá, gente? Pode ser que esse número, na realidade, seja muito maior, mas ainda é surpreendente que esse número, que representa 2,44% do total da população carcerária
do estado de São Paulo tenha se declarado LGBT dentro dessa pesquisa. Dentro desse número de pessoas, 869 se declararam transgêneras ou transexuais, sendo que dentro destas que se declararam travestis e mulheres trans, 78% disseram que preferem ficar numa unidade prisional masculina. Olha. Foi um dado que chamou muita atenção nessa pesquisa. Entre os homens trans, 82% declararam que preferiam continuar em unidades femininas. Gente. Isso a gente entende, porque a gente sabe que as unidades prisionais masculinas, elas são perigosas para qualquer pessoa, independente do gênero. Mas uma das conclusões da pesquisa também, através do estudo, foi de que isso acontece principalmente por questões de associações de afetos. Como nós ainda não vivemos uma realidade no Brasil em que as pessoas trans são consideradas quando são presas ou são enviadas para unidades prisionais, ou seja, apenas considerado o sexo que foi atribuído no nascimento, que está no RG ou que seja, então a maioria esmagadora delas acaba indo parar no presídio que não corresponde à sua identidade de gênero. Só que, como isso só está começando a mudar agora no Brasil, todas essas pessoas que já estão no sistema prisional acabam por estabelecer afetos e relações pessoais. Inclusive, isso é muito importante para pessoas trans dentro do sistema prisional, porque também é uma questão de proteção da sua integridade física. Então, a conclusão da pesquisa foi que esse número surpreende por si só, mas considerando o resto dos dados, ou seja, a parte qualitativa da pesquisa, deixou isso claro, que as pessoas trans que estão em presídios que não correspondem à sua identidade de gênero preferem ficar nesses presídios porque já estabeleceram pequenas comunidades, pequenas relações de afeto e se sentiriam muito vulneráveis e protegidas de ir para uma outra unidade prisional em que elas não conhecem ninguém e nem a realidade. A pesquisa ainda vai ser divulgada em sua totalidade, ou seja, o documento, pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. E assim que a gente tiver mais informações sobre isso, a gente compartilha com vocês com certeza. E para acessar o relatório da ANTRA, que já está disponível em versão digital, é só ir em www.antra.org.br. Para terminar a nossa parte de cidadania, uma pequena grande notícia também de São Paulo. O atual prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, sancionou uma lei que vai criar a Praça Marielle Franco no coração da Brasilândia, na zona noroeste de São Paulo. Um beijo, Brasilândia! Orgulho da zona noroeste. Muito bem. A praça, que vai ser inaugurada ainda em 2020, fica numa região muito central da Brasilândia, num ponto de convergência, e além de sofrer uma pequena reforma por parte da própria prefeitura, né, para que haja uma cerimônia aí de renomeação da praça e um ato público, ela também vai ficar sob a responsabilidade da Associação de Amigos do Bairro, não é? Da Brasilândia, que recebeu a notícia com muita felicidade e que já está colocando fotos e pequenas imagens, não é? Da Marielle na praça que vai ter o nome dela. Então, vai ocorrer sim um grande evento, a população da Brasilândia garante, e tudo que for divulgado sobre isso nós vamos falar sobre aqui também, porque eu tenho certeza que vai ser uma festa que valerá muito a pena de estar presente. Então, Praça Marielle Franco, na Brasilândia. Eu achei um bafo e fiquei muito surpreso, primeiro, dessa lei ter passado na Câmara Municipal de São Paulo, e segundo, do Bruno Covas assinar. Enquanto isso, o Rio de Janeiro, como é governado por milícias, não aceita nem que uma rua tenha o nome da Marielle Franco, nem numa placa fictícia. Olha só. Bom, agora a gente vem aqui para a nossa coluna de cultura, que tem duas notícias bem rapidinhas. A primeira é que Ludmilla, funkeira famosíssima aqui brasileira, e a sua esposa Bruna Gonçalves vão ser a capa da revista Marie Claire Brasil de fevereiro de 2020. E não só elas falam, né, sobre a sua vida, sobre como é ser uma cantora abertamente bissexual. A Ludmilla fala bastante sobre como foi conhecer a Bruna e começar a gostar dela, que ela estava apaixonadinha e tudo mais. Sobre os planos delas de terem filhos, inclusive, de usar o óvulo da Ludmilla, né, numa gestação com a Bruna.
E elas estão todas fofinhas. E o mais legal da notícia toda é que elas estão na capa da revista se beijando. Ou melhor, a Ludmilla está dando uma lambida no queixo / boca de sua namorada / Oi. esposa. Eu amo, pois, Ludmilla sempre on brand no deboche. Eu amo. Exato. Mas parabéns pra Lud e pra Bruna, que sejam muito felizes e que vou ficar muito feliz de passar na banca e ver uma revista com duas mulheres se lambendo na capa, porque eu acho que é isso que a sociedade precisa. Eu também acho. Pra gente parar de fazer merda e falar merda e começar a ir pra frente. Beijo pra Lourdes Mila. Uma lambida pra Lud. E parabéns pelo casamento, meninas. Exato, Né? que se casaram em dezembro do ano passado. Arrasaram. E uma outra notícia, na verdade, primeiro eu tenho uma errata, que é o seguinte. A nossa seguidora e amiga pessoal e apoiadora, Bia Souza, avisou pra gente que eu falei merda. No clipe Parabéns da Pablo, aquele primeiro product placement que aparece, não é uma caixinha de som. A burra aqui não sabia, mas não é uma escovinha, mas é aquele massageador facial, né? É tipo uma buchinha que você passa e ela vai fazendo uma massagenzinha no rosto. Então essa é a primeira errata, desculpa aí, galera. E a segunda é que o clipe da Pablo Vittar está liberado novamente para todas as idades no YouTube, depois que eles reeditaram o clipe e retiraram a cena, né, que continha ali a Sky, a vodka Sky, e o drink sendo servido, e também não tem a frase no final, onde aparece se beber não dirija. Mas aí com essas edições o filme foi subido novamente ao YouTube. Lembrando que hoje em dia, né, a plataforma do YouTube, você consegue trocar o arquivo de uma mesma postagem, ou seja, quando você entra lá no clipe, ele continua aparecendo como se ele fosse um clipe postado há 3 meses atrás. Porém, as visualizações e os likes e dislikes, eles reiniciam, né, eles zeram do nada. Porém, Pablo Vittar maravilhosa e o seu clipe já tá com 50 milhões de visualizações. Uou! Exato, e os Vittar Lovers estão assim nos comentários, tipo, YouTube, censura, que não sei o quê. Eu voltei pra ver como ficou a edição nova do clipe e tal. Então, assim, nada segura Pablo Vittar, nem o Conar, nem o YouTube. Eu amo. E para finalizar o Notícias Quebrando de hoje, vamos diretamente para o Manicômio Brasil S.A., que essa semana começa com um trecho de um áudio da Carolina Ferraz. Vamos escutar. Gina, eu não imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer um, né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente. Realmente eu torço para que você consiga exercer, né, e fazer a diferença num governo que desprestigia tanto a classe artística, né, que persegue tanto a classe artística. Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Pois é, amores. Se você esteve na internet na última semana, principalmente no Twitter, você reconheceu esse áudio. Carolina Ferraz enviou este áudio por WhatsApp diretamente para a nova secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte. Por quê, meus amores? Porque Regina Duarte postou no seu Instagram, mais especificamente, uma imagem com a face de vários colegas dela da Rede Globo, acompanhados de uma legenda e de um texto em que supostamente todas essas pessoas apoiavam não só Regina, mas como o governo, né? E davam parabéns para ela pelo novo cargo. Carolina Ferraz não se fez de rogada, não apenas enviou esse áudio para o WhatsApp de Regina, mas fez questão de enviá-lo para jornalistas, certo? Esse áudio foi publicado primeiramente diretamente no site da Folha de São Paulo, numa reportagem sobre o assunto, porque Regina Duarte aparentemente utilizou a foto dos colegas sem autorização dos mesmos. Belo começo de cargo, né? Vocês não acham? Tá indo bem, tá seguindo, né? As diretrizes do governo são bem essas. Eu gosto disso, chama coerência, né? Eu acho que ela se adequou bem já, né? Já tá em casa, já tá espalhando fake news e utilizando a cara das pessoas sem autorização delas. Olha só. E ela já era de direita e racista. Logo, agora ela tá perfeita para o governo Bolsonaro. Sim, tá, ó, encaixadíssima na realidade. Mas não para por aí, amores. Depois de Carolina Ferraz,
Ao longo aí da sexta-feira, dia 30, e do sábado, 1º de fevereiro, vários outros artistas que estavam na montagem começaram não a mandar áudios para a Regina Duarte, mas pior, deixar comentários diretamente na postagem das redes sociais de Regina Duarte, dizendo: miga, estou muito feliz por você, parabéns pelo cargo, mas eu não apoio este governo, nunca apoiei e nunca vou apoiar um governo que está destruindo a cultura e a arte no Brasil. Por favor, retire a minha foto que você utilizou sem a minha autorização. Esse meu texto agora, ele não é ipsis literis, mas todos os comentários que foram feitos na foto são nesse sentido. O que aconteceu? A foto foi repostada 4 vezes, cada vez tirando uma pessoa da foto que reclamou e colocando outra. Ao ponto de ela ter sido excluída definitivamente, porque uma pessoa que tinha sido colocada para substituir outra reclamou que foi incluída. Eu amo, eu amo. Eu acho bem irônico algumas pessoas que reclamaram, mas tudo bem. Pelo deboche, eu concordo. Exato. Entre as pessoas que reclamaram, a gente esperava, por exemplo, Luiz Fernando Guimarães. Inclusive, quando apareceu a face dele, a galera ficou um pouco surpresa. Mas quando ele reclamou, a galera... Ah, por isso que ele estava lá. Ele não autorizou. Mas teve uma pessoa especial que fez questão de reclamar e falar que não compactua com esse governo, que foi a rainha da pensão militar, pensionista de Taubaté. Maitê Proença. A própria. Que não engana ninguém a esse ponto, né? Na verdade, a gente sabe muito bem que ela fez isso simplesmente para não ficar mal na fita do tipo, uau, todos os outros estão reclamando. Se eu não reclamar, vai parecer que eu tô ali junto com a bonita. E eu não quero estar junto com a bonita. Fim da história. Regina Duarte desistiu de repostar a foto refeita. E então, no lugar, postou um pequeno print com um texto em que ela diz que desculpa o post com tantas... Vou tirar posts com artistas porque agora é a Maitê pedindo pra sair. E aí ela segue. E eu abro as aspas pra vocês. Meu desejo de pacificar, de unificar a classe artística já mostra que a resistência ideológica, em caps lock, tá? Vai bater forte e tentar impedir que a polarização reinante possa ser vencida. Vou, no entanto, continuar lutando para que a cultura do nosso país possa estar acima de ideologias e partidos. Fecha aspas. Eu vi uma charge no Twitter, infelizmente eu não lembro de quem era, mas era tipo Regina Duarte buscando apoio da classe artística. Aí era um desenho de uma mulher assim, sozinha, isolada no meio, e um círculo enorme de gente, assim, a metros de distância dela. Maravilhoso. É. Eu amei a pessoa no Twitter que colocou que daqui a pouco a Regina Duarte posta uma selfie. Amo. Eu amo porque eu vi esse tweet dela postar uma selfie e não muito tempo depois apareceu na minha timeline o post do sensacionalista dizendo: Regina Duarte pede que Regina Duarte retire sua foto de apoio de Regina Duarte. Cadê a filha dela? Nem a filha dela tá apoiando? A Gabriela tá quietinha porque ela tá vivendo a vida dela, ela não quer treta. Porque afinal ela já não é mais atriz, né? Ela já foi? Fatos, né? Mas enfim. A gente falou de Regina Duarte semana passada e agora, e eu lembrei, eu não fui procurar se um antigo blog do Felipe Cruz tá online ainda, que era O Meu Nome é Regina. Um clássico da internet brasileira. Sim, era maravilhoso. Eu vou procurar depois pra ver se tá. Mas não deve estar, né? Gabriela, vai um pouquinho mais pra trás, filha. Eu amo. Era maravilhoso. E tem aquele vídeo maravilhoso da Regina Duarte dançando na Ilha de Caras, né? Sim. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, a Regina Duarte agora, então, tem o cargo mais importante relacionado à cultura do governo Bolsonaro. Boa sorte para as colegas. Ainda falando de governo Bolsonaro, porque why not? Né? Por que não? Foi anunciado que através da Embratur será financiado com dinheiro público um filme publicitário sobre o Brasil, para ser divulgado no exterior, não é? Para chamar turistas e tudo mais, que será estrelado pela Sharon Stone. Aparentemente,
Isso será um longa-metragem chamado Além do Paraíso, que vai ser gravado nas praias do Nordeste. A Sharon Stone será uma arqueóloga em busca do tesouro de Constantino, o imperador romano que autorizou a prática do cristianismo no Império, cuja riqueza estaria escondida no Brasil. Parabéns para essa equipe de roteiristas. Este longa faz parte de, na verdade, uma ação muito maior da Embratur, que vai ser deflagrada ao longo de 2020, de divulgar o Brasil no exterior sob uma, abre aspas, nova perspectiva, fecha aspas. A Embratur vai investir nesse filme, apesar de não ser uma produção apenas da Embratur, mas vai investir nesse filme para que todo o aspecto turístico do Nordeste seja reforçado dentro do conteúdo do longa-metragem. Além desse longa-metragem, estão previstos outros projetos dentro dessa, abre aspas, nova perspectiva, fecha aspas, na divulgação do turismo brasileiro. Entre eles, patrocinar outros filmes, tanto ficcionais quanto documentários, que deem ênfase a lugares do Brasil, não é? Em que lugares do Brasil sejam planos de fundo, mas não de fundo, tão de fundo assim. E também patrocinar um musical na Broadway. Eu vou repetir. Patrocinar um musical na Broadway que busca relatar a história da música no Brasil, contornando todos os movimentos musicais e culturais. Essa última parte é uma citação, tá bem, do texto da Embratur sobre este projeto. Entre os diversos roteiros apresentados para este musical, o que mais chamou a atenção da cúpula da Embratur foi uma história com quem? Chutem, por favor. Tentem adivinhar. Ah, Carmen Miranda. Din, 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 din. Exatamente. Aparentemente a única pessoa famosa que o Brasil produziu. E que é extremamente problemática, considerando a história do Brasil, tanto vista de agora, quanto na época. Que é uma coisa que as pessoas não consideram. Mas tudo bem, isso é assunto para outro podcast. Mas pronto. Esse roteiro, especificamente sobre a Carmen Miranda, ele tem a seguinte premissa, de que o corpo teria sido congelado da Carmen Miranda e descongelado nos dias de hoje, e ela vai descobrir e narrar a história da música brasileira como uma personagem que faz parte da própria história da música brasileira. Ai, meu Deus. Eu nem sei o que falar. Eu só me lembro daquela cena de Kim Schmidt, que aquela atriz lá que você gosta, que participou de JJ. A Gina Krakowski. Isso, que ela ganha o prêmio de melhor atriz de filme baseado em musical, baseado em um filme. Amo. Essa brincadeira toda da Embratur, que envolve também algumas parcerias com a Disney, vai custar a bagatela de 120 milhões de dólares. Ah, que bom que não tá faltando esse dinheiro aqui no Brasil, não é pra nada. Não tem gente morrendo de enchente, tá tudo tranquilo. São mais de 500 milhões de reais, ou seja, R$500 bilhão que vai ser usado supostamente para divulgar o turismo brasileiro na fora, mas que vai só ser gasto com empresas estrangeiras, mais especificamente dos Estados Unidos. Me parece um bom plano, né? Para finalizar este Manicômio Brasil, nós temos uma notícia que é complexa, mas ela é boa, de um certo ponto de vista. Um ex-deputado federal do Partido Progressista, o PP, o José Otávio Germano, foi condenado a pagar R$10 mil, corrigidos monetariamente, isso é importante, para a profissional do sexo transexual Emily Silveira Dávila, a título de, abre aspas, serviços prestados e não pagos, fecha aspas. Essa decisão deste tipo, neste contexto, é absolutamente inédita no Brasil. Nenhuma outra profissional do sexo, principalmente que se identifique como transexual e travesti, conseguiu uma decisão favorável sempre que precisou acionar a justiça em casos como esses, de basicamente homens que as contratam, utilizam do serviço e se recusam a pagar o preço acordado. Esse caso da Emily aconteceu em agosto de 2018. Ela entrou na justiça quase que imediatamente, uma semana depois do caso ter ocorrido. E desde então, ela tem recebido muito apoio da comunidade LGBT de Porto Alegre, que organizou ao longo deste tempo todo vários protestos e várias ações, não é? Para que esse caso da Emily tivesse um resultado favorável para ela.
resultou. Na época, ou seja, logo em agosto, setembro de 2018, como o caso veio à tona, porque as pessoas trans LGBTs de Porto Alegre foram fazer tumulto na frente, né, da Câmara, foi por causa disso que o Germano foi afastado das atividades partidárias do PP, do Partido Progressista. Na eleição de 2018, ele não conseguiu se reeleger deputado federal, depois de 4 mandatos na Câmara, e obviamente que ele culpou a derrota justamente aos protestos e ao caso da Emily Silveira. Não apenas, então, ele perdeu o cargo no partido, perdeu o mandato, não foi reeleito, como agora ele vai ter que pagar R$10 mil de indenização a Emily. Então, parabéns para a Emily, parabéns para os oficiais da justiça que estavam envolvidos nesse caso, advogados, promotores, juízes, o que seja. Esperamos que isso signifique e estimule que outras profissionais do sexo, independente de serem trans, cis, homens ou mulheres, possam ter os seus direitos garantidos, porque isso é um precedente muito importante de uma pessoa profissional do sexo ser reconhecida na justiça como uma prestadora de serviço que não foi paga pelo serviço acordado. Então, parabéns para Emily e que ela saiba usar e curtir muito esses R$10 mil que ela vai ganhar desse deputado escroto. Arrasou. Como dizem Lin e Jupe, se eu tenho dó desse deputado, eu tenho raiva. E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do site da Billboard, do Daily Mail UK, do Pink News UK, do Observatório G, do Metro UK, da página de entretenimento do UOL, do Twitter Chantei Fica Gay, do Rádio Progresso, do Adoro Cinema, do Huffington Post Brasil, do Escrever de Portugal, da Folha, da revista Exame, do Panorama Farmacêutico, do G1, do Newsweek, do jornal Metrópole e do H2Foz. Indicações, Mores, que temos? É uma indicação bem rapidinha. Foi ao ar, nessa semana agora, o último episódio de The Good Place. E foi muito fofo, foi muito especial. E eu acho que essa série vai ficar durante um tempo aí como uma série que mostrou que dá pra você fazer humor sem precisar recorrer a, né, a coisas que a gente tá sempre acostumado, que é preconceito contra as pessoas. E uma série que consegue ser bem humorada sem precisar ser escrota. Então, assistam. Se vocês ainda não começaram a assistir, assistam The Good Place. É uma série muito divertida, episódiozinhos aí de 20 minutos. Então, vocês vão se divertir bastante. Tem tudo no Netflix, né? Uma série da Netflix. Aliás, acho que não é uma série da Netflix, né? Não, é da NBC. Mas assistam aí, tem todas as temporadas, né? Todos os episódios na Netflix. E eu só queria mandar um beijo. Eu sei que não é um momento de beijos, mas eu queria mandar um beijo para o Maurinho Espanha, que é o irmão mais novo do meu melhor amigo Pedro Espanha, meu melhor amigo and padrinho de casamento. E beijos pro Maurinho, que essa semana aí tá começando a sua caminhada rumo à retificação de documentos, já tá na sua terapia de hormonização, então parabéns pro Mauro e seja muito feliz sempre. E eu te amo muito, eu te carreguei no colo e a pessoa... Gente, a pessoa é tá com verdade, 20 né? anos e eu carreguei no colo, sabe? Enfim, beijos Maurinho e beijos Pedro também. Ontem você carregou ele no colo e hoje ele já tá retificando o documento, menina. Pois Sente é, o peso menina. da idade. Tô velha, hein? Eu vou complementar também. Beijos pro Mauro. Foi uma notícia que a gente ficou sabendo essa semana, assim, pá, no Instagram. No dia da visibilidade, No dia da inclusive. visibilidade trans, e a gente ficou muito feliz. Beijos para o Mauro e muita sorte aí nesse processo. E se precisar de ajuda, estamos aqui. Tamo aí. Um beijo pro Mauro, que eu não conheço, mas já considero pacas. Beijos. Na verdade, a minha indicação hoje é uma indicação super temática. Nós, ano passado, demos muita ênfase aqui no Notícias Quebrando de que nós, pelo menos até o primeiro semestre de 2019, éramos o único podcast do Brasil feito por pessoas LGBTs sobre notícias para pessoas LGBTs. Isso acabou por mudar ao longo de 2019 com o surgimento do incrível Gazeta da Gazela,
que também aborda as notícias da semana de um jeito diferente do nosso. É incrível, é sempre uma mesa redonda, né, deles, com convidados incríveis, inclusive a nossa querida Carla Aires, faz parte, não é, da bancada. E, então, de 2019 para cá, deixamos a nossa posição de solitários, que eu acabei por descobrir, depois de vir para Portugal, que não só éramos solitários no Brasil, mas sim na podosfera de língua portuguesa. E hoje eu venho indicar para vocês outros podcasts noticiosos para a comunidade LGBT. Além do Gazeta da Gazela, que a gente já falou aqui, inclusive assim que o Gazeta surgiu. No final do ano passado, surgiu no Brasil um outro podcast noticioso dedicado à comunidade LGBT, que é o Bendita Geni. E ele tem um formato completamente interessante e diferente, que são episódios diários, de segunda a sexta-feira de manhã, com duração entre 2 e 4 minutos. Então é um drop de notícia muito interessante. E todas as sextas-feiras eles fazem um episódio especial com uma história, um relato de uma pessoa LGBT. Então, o Bendita Geni é um projeto super, super interessante, que merece aí a atenção. E esperamos receber o Bruno, que é o apresentador e criador de projeto, muito logo, tanto no Notícias Quebrando quanto no The Libraries Open. Vão lá escutar, está disponível em todas as plataformas possíveis. E não se esqueçam do Bendita Geni. É muito, muito, muito interessante a proposta do Bruno. E aqui em Portugal, nós tivemos o primeiro podcast noticioso aqui de Portugal, que é o Dar Voz ao Escrever, que começou no final do ano passado, no final de 2019, que pertence aí ao site Escrever, que nós já utilizamos como fonte, como vocês puderam prestar atenção, Escrever com Q, não com C, que é um dos maiores sites aqui, portais de notícias e colunistas LGBT aqui de Portugal, e que tem um podcast desde o final do ano passado, que é o Dar Voz ao Escrever, que o Pedro e o Nuno apresentam aí semanalmente, que também vale muito a pena escutar. Eles falam, claro, de coisas daqui, de Portugal, mas eles também abordam assuntos também LGBTs relacionados ao Brasil e ao mundo de uma forma geral, também num formato completamente diferente do nosso. Ou seja, LGBTs que gostam de podcasts, existe agora 4 opções completamente diferentes para você se informar sobre as notícias que nos interessam em português. Então, vão lá atrás do Gazeta da Gazela, do Bendita Geni e do Dar Voz ao Escrever, escrever com o quê? Arrasou. Vou aproveitar esse link, esse gancho do Cairo, para falar que se você é uma pessoa que não gosta de podcast, está tudo bem. Você pode não ouvir e deixar as pessoas que querem ouvir ou produzir em paz, tá bom? A minha dica da semana é... Não que a pessoa vai ouvir, né? Porque se ela não ouve podcast, ela não vai estar ouvindo a gente aqui. Mas a minha dica da semana é um lançamento musical dessa última sexta-feira aí, que é o projeto Acorda Amor, que já existe desde 2018, mas agora está ganhando aí vida em registro fonográfico também, digamos assim, que é um projeto que foi criado pela maravilhosa Roberta Martinelli, jornalista, apresentadora do Som Apino na Rádio Eldorado e do Cultura Livre na TV Cultura, né? Junto com o Décio Sete, que é músico e faz parte do Bexiga 70. Então, isso é um projeto que surgiu como um show em 2018, na verdade era para ter sido um bloco de carnaval, mas o Acorda Amor surgiu justamente na explosão aí dessa coisa que a gente vê aí dos últimos anos, dos últimos 2 anos, né? Essa enorme polarização cada vez maior. E aí o projeto foi tomando outros rumos aí mais ligados a uma questão de engajamento e resistência mesmo, né? E ele traz aí músicas que tem algum tipo de relação com essa proposta, inclusive músicas, por exemplo, que foram censuradas nos anos 70, durante o período militar, e que abordam aí sentimentos relacionados à resistência, mas também feminismo, religiosidade, etc. E o time de cantoras é simplesmente maravilhoso. A gente tem Letrux, Lineker,
Lued Luna, Xenia França e Maria Gadu. Então tem algumas músicas que elas cantam juntas no álbum, como por exemplo Gente Aberta, que é uma música do Erasmo Carlos, e elas também cantam aí faixas individuais, né? Então a Letrux cantou Saúde, da Rita Lee, 5 Bombas Atômicas, do Jorge Maltner, e Sujeito de Sorte, do Belchior, que ficou super famosa aí no ano passado por causa do sample que o Emicida usou, né? Que mais? Tem a Maria Gadu cantando Triste Louco Má, do Francisco Elombre, que já é um grupo aí mais contemporâneo, mas ela também canta O Quereres, do Caetano Veloso, e Nuvem Cigana, do Milton Nascimento. A Xenia canta Comportamento Geral, do Gonzaguinha, Assumindo, da Alessi Brandão, e Deixa Eu Vou Dizer, do Ivan Lins. A Lineker canta A Vida em Seus Métodos, Descalma, que é maravilhosa, essa versão da Lineker. Não Adianta, que foi gravada pelo Trio Mocotó. Enfim, tem um monte de música ali maravilhosa. E essas 5 cantoras são, de fato, incríveis, e elas representam muito das coisas maravilhosas que a gente tem na música brasileira hoje em dia, né? Teve show essa semana, esse final de semana, mas, enfim, já estava tudo esgotado há muito, muito tempo, então a gente não foi, mas esperamos que tenhamos aí outra oportunidade de conferir esse projeto, mas de qualquer forma está disponível aí em um formato que você pode ouvir em serviços de streaming e afins. Então procurem lá o Acorda Amor. E o Notícias Quebrando está disponível no seu feed toda segunda-feira de manhã e agora também no YouTube. Você acha o link encurtado para o nosso canal do YouTube aqui na descrição sempre e em todas as nossas redes sociais. Isso significa que você também pode ouvir o Notícias Quebrando em qualquer agregador de podcast da sua preferência. E se você quer mandar uma mensagem para a gente te dar uma ajuda para falar com a Regina Duarte, tirar a sua foto das montagens dela no Instagram, você pode mandar um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br. Você pode também entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post desse episódio, ou nos procurar nas redes sociais. No Twitter e no Instagram nós somos @TlioPodcast. Nós temos uma campanha de financiamento no Apoia-se, então você pode tornar-se nosso apoiador e receber aí recompensas exclusivas e sempre ficar sabendo de tudo antes e várias outras regalias. Você pode conhecer a campanha lá em apoia.se/TheLibraryIsOpen. E nós nos ouvimos e nos falamos hoje à noite, às 9 da noite, horário de Brasília, e meia-noite de terça-feira, horário de Portugal, para falar sobre Meet the Queens. Vamos conhecer quem são essas fulanas aí que a RuPaul chamou agora. Quem são as vítimas dessa vez? Quem são as vítimas desse Hitler que é a RuPaul? Quem serão as 2 ou 3 que vão ter suas carreiras arruinadas pro resto da vida? Exato. É isso, gente. Beijinhos. Beijos, mores. Beijinhos, boa segunda-feira. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, mores! Rafa Bibi, Sam, Panza Lamotkova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro,
Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcolm Bauer. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/The Library is Open, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Oh, crrr, oh, crrr, oh, crrr.